Fala, galerinha! Agora a gente vai ter uma explicaçãozinha breve sobre operações com soluções com solutos diferentes que reagem entre si. Aonde que a gente está na matéria? A gente está misturando soluções aonde cada solução tem uma concentração e um volume, então cada solução tem a sua quantidade de matéria. Não lembra dessa parte da matéria? Dá uma olhadinha lá nos vídeos anteriores que fala da quantidade de matéria de cada solução. Então, eu tenho uma concentração, que é uma quantidade geral de soluto para um volume pré-estabelecido, só que nessa solução especificamente eu não tenho um volume geral, eu tenho um volume específico. Eu não quero saber quanto que tem a cada litro dessa solução. Eu quero saber quanto que tem especificamente dentro desse frasquinho e quanto tem especificamente dentro desse frasquinho. Ou seja, em cada uma dessas amostras daqui, a gente vai calcular uma quantidade de matéria. Cada quantidade de matéria vai ser a concentração vezes o volume de cada frasco. Eu tenho uma quantidade de matéria de X aqui, que é a quantidade especificamente do soluto X que vai ter dentro desse frasco. Já para o soluto Y, eu vou ter uma outra quantidade de matéria que vai ser proporcional à concentração dele vezes o volume dele. Só que, como a gente falou no começo, essa mistura é uma mistura de soluções que reagem entre si. Então, a questão principal é a gente entender que, no final, a gente pode ter tanto um excesso da substância X, quanto um excesso da substância Y, quanto um novo produto, uma nova substância, que é essa substância que a gente está chamando aqui genericamente de XY. Então, a gente vai fazer o passo a passo, seguindo aqui nossa regra prática, e a gente vai ver como vai ficar simples de visualizar o que está acontecendo aqui nessa operação com solução. Primeiro passo é reconhecer o exercício. A gente está falando de operações com soluções, então eu reconheci que X reage com Y. Não esquece o que a gente tem que saber. Reações de neutralização. Não lembra a reação de neutralização? Também volta aí um videozinho para rever reação de neutralização e aprender a montar. Mas no nosso exemplo aqui, a gente vai chamar de X e Y, então eu vou dizer para vocês que X mais Y produz exatamente uma molécula de XY aí na nossa reação. Montei e balancei a reação, agora eu vou fazer uma proporção para essa reação. O que eu estou analisando? Tem um desse que reage com um desse para produzir um dele daqui, então eu vou escrever aqui embaixo o que isso representa. Representa que 1 mol do X reagiu com 1 mol do Y para produzir 1 mol do XY. Agora, o que vai acontecer? A gente vai ter os valores de mol das quantidades de cada solução a partir desse N que a gente calculou aqui. Então, esse N vai me dar o número de mol que tem em Y exatamente nesse frasquinho daqui. E esse N vai me dar o número de mol exatamente que tem em X nesse frasquinho daqui. Para a gente não confundir a cabeça, eu vou jogar aqui valores numéricos para a gente visualizar o que está acontecendo, mas a gente pode usar com qualquer valores. Vou chamar a concentração de Y de 3 mol por litro e aqui nesse recipiente vai ter exatamente 400 ml, 0,4 litro. Concentração de X, vou dizer para vocês que é 2 molar, 2 mol a cada litro, e aqui eu estou dizendo que tem meio litro, tem exatamente 500 ml. Por que eu quis substituir os valores? Para a gente achar a quantidade de matéria que tem em cada frasco. Como? Multiplicando concentração vezes volume. 3 vezes 0,4, a quantidade de matéria presente de Y aqui dentro desse frasquinho é exatamente 1,2 mol. Já para a substância X, a gente multiplicou 2 vezes 0,5, que deu 1,0 mol. Então, tem exatamente 1,0 mol de X nesse frasquinho daqui. Então, eu montei e balancei a reação.
Eu fiz a proporção molar da reação, calculei as quantidades de matéria. Agora, a gente vai para duas opções. Como eu já tinha dado esses valores para vocês, esse passo seria autoexplicativo na hora do exercício. A gente tem duas opções de exercício. Ou o exercício vai dar para a gente uma reação que acontece em excesso, então ele tem que me dar as 4 variáveis aqui da nossa solução. Ele tem que dar as 2 concentrações e os 2 volumes, para aí sim a gente chegar à conclusão de que é em excesso, ou ele pode dar uma reação estequiométrica. Reação estequiométrica sempre aparece lá na titulação. Na reação estequiométrica é uma reação que ela está certinha. É exatamente a quantidade que tem uma solução, é a quantidade que reagiu e está na outra solução. Então, na reação estequiométrica ou na titulação, um dos dados não é fornecido. Então, você vai ter ou 2 concentrações em um volume, ou 2 volumes e uma concentração. Fica mais fácil ainda de fazer o exercício. Como a gente está querendo aprender a forma mais difícil, a gente vai calcular aqui, então, como é que seria a questão do excesso de cada reagente, como que a gente estabelece quem vai estar limitando a reação e quem vai estar em excesso no final do processo. A etapa que a gente vai fazer agora é muito semelhante à etapa que vocês veem lá na estequiometria com reações em excesso. O que a gente vai analisar? A gente vai estimar quanto de produto que a gente consegue produzir a partir da quantidade de Y e quanto do produto que a gente consegue produzir a partir da quantidade do X. Sempre a menor quantidade de produto vai ser a quantidade formada. Então, o que a gente vai fazer? Vou separar em 2 momentos, momento A e momento B. Para o momento A, a gente vai estimar agora. Para 1 mol de X, a gente produz 1 mol de XY. Só que tem 1 mol de X. Então, eu vou colocar 1 mol de X, que foi esse NX que eu achei aqui. Vou estimar, então, qual seria a quantidade de XY produzida, que seria exatamente 1 mol. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para o B. Então eu vou pensar que eu tenho agora 1,2 mol para o Y. Então eu vou aqui para baixo para o Y. Eu tenho então 1,2 mol dele. 1 mol produz 1 mol. Então a partir da quantidade do Y, a gente conseguiu produzir 1,2 mol da substância XY. Só que o que acontece? A gente tem um reagente que acaba antes. Então, antes da gente conseguir produzir esse 1,2 mol, já acabou o reagente X e a gente não consegue produzir essa quantidade máxima de Y daqui. O que a gente automatiza? A gente vai sempre estimar essa quantidade de produto formado e vai pegar a menor quantidade de produto. Então, entre 1,2 e 1, o menor é 1, então eu sei que a reação que está acontecendo é exatamente essa reação daqui, onde a gente tem a produção de 1 mol do XY. Certíssimo, galera? Último ponto que a gente tem que tomar muito cuidado é: a gente achou agora a quantidade de matéria desse XY. Então, a gente achou aqui o NXY. É a quantidade que tem exatamente nesse frasco. Exatamente nesse frasco tem exatamente 1 mol. Só que o frasco veio da junção de 0,5 ml com 0,4 ml. Então, esse volume final é de 0,5 litro com 0,4 litro. Então, esse volume final é de 0,7 litro. Para achar, então, uma concentração, a gente faz de novo N igual a C vezes V. Então, se a gente achou a quantidade de matéria que era 1, vai ser 1 é igual a concentração vezes o volume de 0,7, nossa concentração de XY no final espremidinha aí vai dar aproximadamente 1,4, agora sim, mol por litro.
não esqueçam desse último passo, que é justamente ir para a concentração e não deixar isso em quantidade absoluta de mol, não deixar isso em quantidade de matéria. Fechadão, galera? Seguindo o passo a passo, toda vez que a gente reconhecer o exercício de operação onde os solutos vão reagir, não tem erro. Não esquece também de aqui dessa bifurcação. Quando o exercício for para uma reação estequiométrica, reação exata, toda vez for titulação, a gente não vai ter um dos dados aqui das soluções que a gente está analisando, então entre concentrações e volumes vai faltar uma das concentrações ou um dos volumes. Quando for excesso, a gente tem que calcular as quantidades de matéria para estimar as quantidades de produto produzida a partir de cada quantidade. Sempre a quantidade produzida vai ser aquela menor quantidade, justamente porque ele vai estar representando aquele reagente que acabou primeiro. Descobrir quem acabou primeiro, descobrir quem é o limitante, então descobrir a quantidade de matéria que foi produzida do produto, passa a quantidade de matéria para a concentração através do N igual a C vezes V. Fechadão, galera? Vamos para a próxima, então. Partiu amar soluções.